Olá a todos, seja bem-vindo a mais um encontro do curso e nós vamos, ao longo dessa disciplina, ter 2 encontros e neste momento nós vamos falar sobre a história da matemática. Meu nome é Rosângela Nobre, eu tenho formação em estatística e licenciatura em matemática. Estatística pela UFC e licenciatura em matemática pela UES. O objetivo da nossa disciplina, nesse momento, é descrever a evolução histórica do sistema de numeração, reconhecer a organização do sistema de numeração, identificar a posição dos números de acordo com os seus agrupamentos e trocas, definir o que são conjuntos numéricos em matemática, representar os conjuntos por meio do diagrama de Venn, realizar operações com conjuntos e identificar as diferentes funções dos números, no caso sendo contagem, notação e escrita numérica, reconhecer a geometria formalizada. Então, esse nosso encontro, ele vai abordar 2 unidades, que é o assunto da unidade 1 e unidade 2. Na unidade 1, nós vamos falar sobre sistema de numeração, que é a evolução e o sistema de numeração decimal, conjunto numérico e números e suas funções. E a unidade 2, nós vamos comentar sobre introdução à geometria euclidiana plana. Portanto, vamos começar o nosso assunto sobre sistema de numeração, a evolução histórica e o sistema de numeração. Então, o sistema de numeração ele é um conjunto de símbolos e regras que permitem representar qualquer número. Então, por definição, surge junto aos conjuntos que permite representar esse número, os símbolos. Então, quando a representação do número, ou seja, a quantidade do objeto, era maior do que os dedos, os elementos eles eram representados por agrupamentos, ou seja, os conjuntos. Então, quando utilizava-se uma quantidade maior do que se poderia contar nos dedos, eles eram agrupados e esse agrupamento ele era feito de diversas formas, seja por pedrinhas ou marcas. Então, com o avanço do científico da humanidade, o homem inventou regras e sinais que permitem ler e escrever com muita facilidade qualquer número. E essas regras e símbolos usados pela escrita, a leitura também, então, dos números, ele forma o sistema de numeração, que tem variado de época para época e de povo para povo. Então, assim, alguns dos sistemas de numeração que podemos falar o sistema babilônico, o sistema egípcio, o grego, romano, o hebraico, o chinês e o maia. Então, nós temos aqui nesse slide um exemplo do sistema de numeração na época, como foi mencionado há pouco tempo. Então, nós temos o sistema de numeração babilônico, o egípcio, o grego ático, o grego jônico, o romano, o hebraico, chinês, japonês, o maia e o árabe. Então, esses são o sistema de numeração bem anteriormente, no começo da evolução humana. Então, o sistema de numeração egípcio, que também é conhecido como hieróglifo, ele permitiu a escrita do número grandes, que a cada agrupamento de 10 símbolos iguais eram trocados por um outro símbolo. Daí dizemos que no sistema egípcio ele trabalha com o sistema de base 10.
Então, aqui nós temos a representação do sistema de numeração egípcio. Então, leva em conta também o sistema de numeração egípcio somente o agrupamento. Os símbolos eram operados por adição, ou seja, que é o princípio aditivo. Então, para a representação do número de 2.693, eles têm essa seguinte representação. Que cada um deles é conforme essa tabela que indica o sistema de base 10. Já no final da Antiguidade, nos primeiros séculos da era cristã, o sistema de numeração romano ele se espalhou-se por quase toda a Europa, oeste da Ásia e norte da África. Utilizava símbolos para escrever qualquer número. Então, o sistema de numeração romano ele é um sistema semiposicional, ou seja, apesar de cada símbolo ter um valor específico, eles poderiam variar de acordo com algumas regras do sistema, e utilizavam a variação de símbolos entre os múltiplos 5 e 10. Então, as regras, algumas regras do sistema de numeração romano, ele utilizava letras maiúsculas para representar. Então, eu tenho o I, o X, o C e o M, que eles poderiam ser repetidos até 3 vezes no mesmo número. Por exemplo, o número 3, eu tenho 3 Is, a barra. Número 30, 3X e número 3.000, 3Ms. Então, antes de chegar ao símbolo seguinte, ocorrer a troca, esse símbolo é anunciado e também ele da esquerda para a direita, é subtraído um símbolo da direita. Por exemplo, para escrever o número 4, como ele só ocorre 3 repetições do mesmo símbolo, no caso, o número 3 é 3 Is, como nós vimos no slide anterior, para escrever o número 4, eu leio a representação da esquerda para a direita. Eu coloco um I, que representa o número 1, e o V, que representa o número 5. Então, falta I para V, ou 1 para 5. Então, assim, a representação do número 4. Da mesma forma, nós temos do 9. Falta o I para X, ou o 1 para 9. Assim, a gente representa o número 9, adotando o princípio subtrativo. Então, outra regra do sistema de numeração romano é que o símbolo era escrito da direita, do outro, tem um valor somado, da forma similar ao que ocorria no sistema egípcio. O sistema romano também utilizava o princípio aditivo. A exceção é a regra anterior, como nós vimos, que ele adota o princípio subtrativo. Então, quando eu coloco esse símbolo à direita, ele tem um princípio aditivo. Para escrever o número 6, eu boto o V e à direita do V eu coloco o I. Aqui eu vou ter a representação do número 6. Então, algumas regras também no sistema de numeração romano é que a barra horizontal sobre o algarismo indica que uma ou mais símbolos estão multiplicados por 1000. Por exemplo, 4.000 a representação. Eu represento o I e o V. Sem ter esta barra, seria o número 4. Com a barra, essa representação está indicando que o número foi multiplicado por 1000. Então, nós vamos ter aqui o valor de 4.000 representado pelo algarismo romano. Então, aqui nós temos a representação romana antiga, que é, no caso, no princípio aditivo, na coluna, nesta coluna, primeira coluna, sendo que quando eu tenho a repetição de 4 números iguais, eu troco esse número 4 por a representação do princípio subtrativo. Como nós vimos há pouco tempo, ele se repete apenas 3 vezes o mesmo símbolo. Então, o I e o V
é o princípio subtrativo. E aqui nós temos a representação do princípio aditivo da numeração romana antiga e o princípio subtrativo e aditivo da romana moderna. E a numeração que nós escrevemos habitual. Então, Leonardo Fibonacci, filho de um comerciante árabe, ele conheceu os algarismos indo-arábicos e o sistema decimal posicional. Então, ele, encantado com esse sistema, ele resolveu escrever um manual convertendo o sistema romano e o sistema indo-arábico, escrevendo um livro intitulado O Livro do Ábaco. Então, o ábaco ele é um material utilizado pelos comerciantes para fazer as operações aritméticas básicas. Então, o sistema decimal do que seria? É a base 10, ou seja, é o agrupamento de 10 em 10. Então, nós temos aqui que a ilustração do sistema ábaco ou sistema decimal, sistema de numeração decimal, ele não visa apenas representar a quantidade, mas ele indica também o valor posicional, que é representado muito bem pelo sistema ábaco. Então, para cada haste dessa, eu tenho um valor posicional. Eu tenho a posição da unidade, da dezena, centena, unidade de milhar e assim sucessivamente. Então, nós temos aqui uma operação no ábaco, que é da seguinte maneira. Como ele trabalha de base 10, o agrupamento de 10 em 10, então, quando forma um agrupamento de 10, há uma troca dessa unidade. Então, a cada 10 unidades, tira-se e coloca uma argola na haste que ocupa a segunda posição do ábaco, que no caso aqui é a posição das dezenas. Então, quando eu faço uma adição com reserva de 7 mais 5, o que quer dizer? Ele vai ultrapassar a base 10, ele vai ter uma reserva. Eu tiro as 10 argolas, que representam a dezena, e coloco uma argola na haste da dezena. Então, a operação com reserva de 7 mais 5, no ábaco, ele vai representar uma dezena e 2 unidades, que é a numeração do resultado 12. Aqui nós vamos agora falar de algumas características do sistema de numeração decimal. Então, o número 0, ele indica a posição vazia ou casa vazia entre os símbolos. No multiplicativo, um número à esquerda do outro, ele vale 10 vezes dentro do seu agrupamento. E a soma, ele é obtido pelo valor posicional, que os símbolos ocupam. Então, nós temos aqui uma representação do sistema de numeração indo e o árabe. Então, quais são os símbolos utilizados? São 10 numerados, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, a cada agrupamento de 10 é colocado uma potência na base 10. Então, o valor decimal 1 é 10 na potência 0. Ele tem uma casa. Ele vai ficar na unidade. Quando eu tenho a representação do 10, 10 na potência 1, base 10, tem 2 casas. E assim, a representação dos números na base 10 em suas potências, respectivas potências, conforme a ordem deste número estiver colocado. Então, um valor numérico, ele assume diferentes valores, de acordo com a posição que ocupa. Então, princípio posicional deste número, a gente pode observar no exemplo abaixo. Então, o número 555. Então, o primeiro da esquerda para a direita, do número 555, o primeiro 5, ele vai ter o valor absoluto 5, mas o seu valor relativo é 500. No segundo 5, da esquerda para a direita, ele tem o valor absoluto 5, mas seu valor relativo é 50. E o último, da esquerda para a direita, o último 5, o seu valor absoluto é 5, mas o seu valor relativo
é 5 também. Se a gente observar, o valor absoluto 5, ele está sendo multiplicado na base 10 e dentro da sua posição que se encontra, a potência da base 10 ele tem uma diferença. Tá ok? Vamos ao seguinte. Então, ocorre uma posição dos números, né? Então, para melhor identificar o valor relativo dos algarismos, ele ocorre uma pontuação e o espaço de separação de cada dígito, para poder ter uma melhor leitura, né? Da esquerda para a direita, sugerindo uma nova classe. Então, nós vamos ter, no caso, a unidades de bilhão, né? A classe de bilhões. Nós temos a classe de milhões, as classes de milhares e classe de unidades simples. Isso dentro de cada classe eu tenho a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, unidades, dezenas e centenas. Então, para a gente fixar a compreensão, né, do posicionamento do número, aqui nós temos um exemplo que é referente a analisar o número 234.234. Então, na sexta e na terceira posição, né, da ordem, eu tenho a sexta ordem, o número 2 da sexta ordem e o número 2 da terceira ordem, eles apresentam um valor absoluto. Mas, porém, a ordem desse número, né, número 2, ele é diferente. Seu valor relativo da sexta ordem é 2 vezes 10 à quinta, que dá 200.000. Na terceira ordem, é 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 100, 200. Eles têm o mesmo valor absoluto, mas o valor relativo dele modifica mesmo com o mesmo valor 2, ele assume valores relativos diferentes. Então, existem alguns conjuntos, né? Nós vamos ver que conjunto numérico, que é o agrupamento desses números, ele é a coleção de elementos que estão relacionados segundo alguma regra. Por exemplo, os elementos ele pode ser números, frutas, carros. Então, essa representação a gente chama de conjunto numérico. E para os conjuntos numéricos é utilizada a letra maiúscula para especificar, como A maiúsculo, o B, o W. Então, o conjunto ele é representado por letra maiúscula. Já os elementos de um conjunto, eles são representados por letras minúsculas. Aqui nós temos um exemplo, GH pertence ao conjunto A. O elemento G e o elemento H pertencem ao conjunto A. Geralmente, a notação para a representação desse conjunto, ele vem utilizando chaves e vírgulas para separar os seus elementos que estão dentro do conjunto. Por exemplo, nós temos aqui um conjunto dos números menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, estão entre chaves e os seus elementos estão separados por vírgula. E também, uma outra maneira de notação para esse conjunto é como está expresso o meu conjunto B, são x, ou seja, os valores, tal que esse x é inteiro e módulo x menor do que 6. Então, nós temos valores do meu conjunto, no caso, conjunto B, com números menores do que x, ou do que 6, desculpa. Então, o que seria esses subconjuntos, né? Então, o conjunto, ele é representado por letra maiúscula, os seus elementos, eles são representados por letra minúscula. Então, todos os elementos de um conjunto A, qualquer pertence a um ou outro conjunto, diz então que A é subconjunto de B. Então, A está contido em B. Esse símbolo, que parece um C, está contido. Então, todos os elementos de A, qualquer que sejam esses elementos de A, pertencem ao conjunto B, então meu A está contido em B. E todo o conjunto A é subconjunto dele próprio.
Então, o conjunto vazio também, por convenção, é o subconjunto de qualquer conjunto, ou seja, o meu conjunto vazio está contido no meu conjunto A. Se dois conjuntos são iguais, cada conjunto está contido no outro. Assim, se A é igual a B, se somente se A estiver contido em B e B estiver contido em C. Para os subconjuntos, temos a seguinte teorema, né? Seja um conjunto A, B e C, quaisquer, então A está contido em A, como nós vimos há pouco tempo. Se A está contido em B e B está contido em A, então eu posso concluir que A é igual a B. Se A está contido em B e B está contido em A, então eu posso, por esse teorema, dizer que A é igual a C. Alguns conjuntos numéricos que nós vamos ver aqui, entre eles, é o conjunto dos números naturais, ou inteiros positivos com zero. A gente representa por N maiúsculo, é 0, 1, 2, 3, a infinito. Esses 3 pontinhos representam infinito, positivo. Os conjuntos de números inteiros, ou seja, os números positivos e negativos e o zero. A gente representa 3 pontinhos, né? Menos 1, menos 2, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, também vai para mais infinito. Então, ele vem de menos infinito a mais infinitos. Conjunto dos números racionais, números reais com dígito decimais finitos. Ele pode ser escrito de forma de fração de números inteiros. Resultado, assim, a divisão, né, a forma com dígitos finitos. Sendo a razão P e Q, tal que P e Q pertencem aos números inteiros, pode ser positivo ou negativo, desde que o Q obrigatoriamente tem que ser um número diferente de zero. Ele não pode ser zero. Outro conjunto numérico é o conjunto dos números irracionais. Esses números eles não podem ser escritos em forma de fração de números inteiros. O resultado assim em decimais com dígitos infinitos. Por exemplo, raiz de 3, raiz de 2. O número π é um número de Euler, representado por E. Os conjuntos dos números reais, né? Ele inclui os racionais e os irracionais. E conjunto dos números complexos. Representa os pares de números reais, ou seja, os números de forma que Z é igual a mais BI, sendo que A e B são os números reais e I é menos 1. Vamos ver que dentre esses conjuntos numéricos a gente pode representar também o conjunto universo, que normalmente ele é dotado por U. Então, ele seria composto por todos os elementos e conjuntos que é dado no contexto. Já o conjunto vazio, ele não possui qualquer elemento, e é representado por chaves vazias ou esse O cortado. Por exemplo, se U é igual a Z, então x, tal que x ao quadrado é igual a 10. Então, qual é o valor de x que eu estou querendo que dê elevando ao quadrado dê igual a zero? Não existe. Então, esse exemplo é vazio, porque eu não vou ter resposta para esse contexto. Os conjuntos disjuntos são aqueles que não têm elementos comuns. Por exemplo, suponhamos 3 conjuntos. Eu tenho o conjunto A, 1, 4 e 5, B, 5, 6, 8 e 10, e o conjunto C, 10 e 11. Se a gente observar, o conjunto A e C, eles são disjuntos. Eu não tenho nenhum elemento que pertence aos dois ao mesmo tempo, em comum. O conjunto A e B, ele tem um elemento que pertence a eles dois, que é o número 5. Tanto pertence ao A, como pertence ao meu conjunto B. Então, eles têm um elemento em comum. Já o conjunto B e C, eles também não são disjuntos, porque eu tenho o elemento 10 do meu conjunto B, que pertence também ao meu conjunto C.
Então, tem uma maneira de nós representarmos esses conjuntos, que é pelo diagrama de Venn, é a forma de representar os conjuntos. Então, essa forma é por meio de diagramas, né? Os conjuntos eles são representados por uma área delimitada no espaço, geralmente em círculos ou elipses. Aqui nós temos o exemplo do diagrama de Venn, que eu mostro que o A é o meu subconjunto de B. Ele está contido dentro do meu conjunto B. E no segundo, né, nós temos o universo, que é todo esse meu retângulo. No caso, eu tenho dois conjuntos, A e B, no segundo exemplo, que esses conjuntos são disjuntos, não tem nenhum elemento comum aos dois, nem a A nem a B. Aqui nós temos a representação, né, pelo diagrama de Venn, do conjunto numérico. Então, nós temos os conjuntos de números naturais, que está contido nos números inteiros, que os números inteiros por si já vai estar contido nos números racionais, e os racionais e os irracionais está contido nos números complexos. Como é que eu faço para construir o diagrama de Venn? Nós devemos seguir 3 passos. Primeiro, a gente desenha o diagrama genérico, né, com os conjuntos. A gente faz a inserção dos elementos em suas devidas regiões, pertencente a cada um dos seus conjuntos, e redesenha isso, eliminando as regiões vazias. Então, nós temos o meu universo, que são os números de 1 a 12, né? O meu conjunto A só tem esses elementos, 2, 3, 7, 8 e 9. O meu conjunto B tem os 2 elementos, 2 e 8. E o meu conjunto C, ele tem os elementos 4, 6, 10 e 7. Então, a representação, primeiro, item A, a gente faz o diagrama genérico, né? Após isso, o segundo passo, inserir os valores de cada conjunto em seu respectivo conjunto. Aquele que tiver comum entre eles, né, a gente ajusta. O que não for comum, a gente elimina aquelas regiões que não pertencem, não tem elementos comuns aos conjuntos. Então, há condições de fazer algumas operações com os conjuntos, né? De união, interseção e o complementar. Então, o que seria a união desses conjuntos? Então, eu tenho o conjunto A e B, ele é representado os elementos de A ou B. Como é que eu posso escrever? Então, eu escrevo A união B, esse U representa a união, que é juntar, é igual a X, tal que X pertence a A ou a B. Então, nós temos A ou B, que são todos esses elementos que estão sombreados na junção dos dois conjuntos. Já a interseção, né, de dois conjuntos, ele representa um conjunto que pertence a A e B ao mesmo tempo. São aqueles elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Então, como é que eu represento isso? Eu boto aqui, ó, A interseção B, esse U invertido, né, é a interseção. A interseção B é igual a X, ao elemento X, tal que esse elemento pertence a A e a B ao mesmo tempo. Então, tem que ser aos dois ao mesmo tempo. Se isso não ocorrer, eu não vou ter a interseção. Eles vão ser disjuntos. Então, nesse caso, a interseção é essa área sombreada, que pertence aos dois ao mesmo tempo. E o complementar do conjunto A é o conjunto de elementos que pertence ao U, mas que não pertence a A. Ou seja, são todos aqueles elementos que não vai pertencer a A, vai pertencer ao conjunto universo. Então, eu represento o A complementar com esse A e esse Czinho, né? Como se fosse a potência de um número, é igual a X, tal que esse X pertence ao meu universo, que é todo essa área que está sombreada, mas o X não pertence a A, certo? Então, é o complementar de A.
Então, nós temos aqui um exemplo para a gente compreender melhor a operação do conjunto, né? Então, aqui nós temos uma pesquisa com 120 pessoas e verificou que 65 pessoas ele assiste o noticiário A, 45 assistem o noticiário B, 42 pessoas ao noticiário C. Então, o que foi feito? Primeiro, a gente faz a representação do diagrama, né, dos conjuntos. Foi colocado, se você observar, está riscado de vermelho, mas foi colocado o total do conjunto A, 65, do conjunto B, 45, do conjunto C, 42. Então, ele diz que, dentre essas informações, 20 assiste o A e o B. Aqui nós temos o 20, que aqui é o elemento comum aos dois conjuntos, A e B. 20 assiste A e B. 25 A e C. E 15 assiste o noticiário B e C. 8 assiste os 3. Então, a partir desse que pertence aos 3, os que assistem aos 3 canais ao mesmo tempo, nós vamos começar a modificar esses valores, porque esse 20 ele está relacionado a todos os números, né, aos que assistem, todas as pessoas que assistem a A e a B. Mas aqui eu já tenho o número 8 que pertence ao conjunto A e B. Então, eu vou fazer a diferença. Se 20 assiste A e B, se já foi contabilizado esse 8, eu vou subtrair 20 menos 8, 2. Então, assim, a gente consegue fazer a diferença das interseções. Então, no caso, A e C é 25, eu vou subtrair 25 de 8, então eu tenho somente 17 pessoas que assistem o canal A e C, e da mesma forma foi encontrado no canal B e C. Então, qual é a pergunta? Então, ele quer saber o número de pessoas que assistem somente um noticiário. Da mesma forma que nós fizemos essa diferença para saber quantos assistem somente o noticiário A e B, B e C e A e C, nós fazemos também a diferença do noticiário A. Subtraindo 65 de 12, de 8 e de 17. Fazendo essa diferença, nós chegamos ao valor de 28. Da mesma forma, foi feito de 45. 45 menos o 12, menos o 8, menos o 7, o resultado foi 18. Então, somando todas essas diferentes, porque a questão ele quer somente um noticiário, a resposta desse exemplo é somar o 28 mais 10 mais 18, que dá 56 pessoas. Assistem somente um noticiário. E número e suas funções. Os números são as representações do pensamento e da linguagem matemática pelo ser humano. É impossível, né? Quase impossível a gente viver sem os números, pois ele está em todo o nosso cotidiano. Eles representam a nossa vida, né? Tudo que nós utilizamos, a gente precisa dos números. Ele está em todos os lugares. Toda a informação que nós temos reflete o número. Por exemplo, a nossa identidade, RG, nosso CPF, nosso piso salarial. Então, tudo reverte o número. Ele tem o número no nosso cotidiano. Então, assim, há um tempo, antigamente, né, há muito tempo, que não tinha essa formalidade, nós tínhamos essa escrita que nós temos hoje, os números, né, que eram os símbolos, eles eram utilizados para representar diferentes funções, né? No caso, a contagem, a anotação e a escrita numérica. Antigamente, quando ia ser feito a contagem, né, como nós vimos há uns slides anteriores, eles eram feitos agrupamentos, e esses agrupamentos se utilizavam-se pedras. Com o passar do tempo,
isso foi melhorando, o homem ele foi aperfeiçoando a forma de fazer essa contagem, né? Então, eles começaram a fazer dar nó em cordas, né? Ou marcações e ossos. Então, aqui nós temos um método Kipo, que significa nó. Deixa eu soltar aqui. Significa nó. Então, era uma maneira dele utilizar, né, os números em uma função da sua vida cotidiana, né? No caso, um pastoreio, né, ele tinha como contar as suas ovelhas, né, não levar muitas pedras, então eles faziam nó ou faziam marcações em ossos. E a notação numérica, como nós vimos há pouco tempo, ele é um conjunto de padrões e regras utilizada para representar os números. O sistema decimal ele atribui valores diferentes aos algoritmos de acordo com o lugar que ocupa o número. Então, por exemplo, aqui o número 532, ele possui 3 ordens e uma classe. Essa classe é a classe da unidade simples. Ele tem 3 ordens, a ordem da unidade, da dezena e da centena, mas ele tem uma classe que é da unidade simples. A escrita numérica na educação infantil e nos anos iniciais da educação fundamental, ela é uma escrita, é um processo que ele se constrói de forma gradual e que precisa ser assistida pela família e pelos professores. No caso, na alfabetização matemática, ele ocorre basicamente quando o aluno passa a associar os processos mentais de contagem e enumeração. Então, a lógica é basicamente o estudo dos princípios mentais empregados para diferenciar o raciocínio correto do raciocínio incorreto. Ele é uma área de concentração matemática na qual está inserido o raciocínio lógico. Já por si, o raciocínio lógico ele é um processo de estruturação do pensamento de acordo com as regras da lógica. Então, no caso, a origem da geometria, né, que é a palavra que vem de origem grega, geo, que é terra, e metro, medir, alguns gregos que eternizaram o estudo geométrico, nós temos o Tales de Mileto, o Eudoxo, Arquimedes, Pitágoras, Platão e Aristóteles. Então, para o raciocínio dedutivo e o método de demonstração, nesse caso, se baseia na concordância das premissas, em geral, consideradas verdadeiras. Então, nós vamos ver alguns axiomas e postulados para a geometria euclidiana. Então, a primeira axioma, ele diz que para traçar uma única reta traça-se uma única reta ligando qualquer 2 pontos. E o axioma 2, ele diz que pode-se continuar de uma maneira única qualquer reta finita continuamente em uma reta. No axioma 3, pode-se traçar um círculo com qualquer centro e qualquer raio. O quarto, todo ângulo reto são iguais. No axioma 5, se uma reta, ao cortar outras duas, formam ângulos internos, do mesmo modo, cujos lados é menor do que 2 ângulos retos. Então, 2 retas ela encontrar-se-ão no lado onde estão os ângulos cuja soma é menor do que 2 ângulos retos. O postulado 1, ele diz a seguinte situação, que 2 pontos distintos há um único segmento de reta que os une. No postulado 2, ele diz que um segmento de reta ele pode ser prolongado indefinidamente para construir uma reta. Postulado 3, dados um ponto e uma distância qualquer, pode-se construir
uma circunferência de um centro naquele ponto e com um raio igual à distância dada. Postulado 4. Todos os ângulos retos são congruentes, semelhantes. Congruentes é semelhantes. Postulado 5. Se duas retas intersectam com uma terceira linha, de tal forma que a soma dos ângulos internos em um lado é menor que dois ângulos retos. Então, as duas linhas devem intersectar-se no mesmo lado e se forem estendidas indefinidamente. Algumas definições propostas por Euclides foi que o ponto é que não tem partes ou que não tem grandeza alguma. A linha tem comprimento, porém não tem largura. Eu posso dizer que a linha é o caminho do ponto. É o ponto caminhando, ele forma uma linha. As extremidades da linha são os pontos. A linha reta é aquela que está posta igualmente entre as suas extremidades. A superfície é o que tem comprimento e largura. As extremidades da superfície são as linhas. E a superfície plana é aquela sobre a qual toda uma linha reta entre dois pontos quaisquer que estiverem na mesma superfície. Que nós temos a representação da geometria. No caso, nós temos o ponto. Dois pontos, eu traço uma reta. E o plano, eu tenho as retas A e B, E e D, D e G, G e F e F e. Então, formalizando a geometria, nós podemos ter o quadrado. Então, o quadrado ele é formado por 4 lados iguais, paralelo 2 a 2, cujo lado pode ser representado pela letra L. Então, nós temos um quadrado formado pelo ponto AB, BC e CD e DA. A diagonal de um quadrado é um segmento de reta que liga os vértices. Então, nós temos aqui uma diagonal ligando o vértice D e B. Então, em um quadrado, nós podemos também ter duas diagonais. A diagonal de um quadrado, enfatizando aqui, é um segmento de reta que liga dois vértices e divide o quadrado em dois triângulos retângulos congruentes. Pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa de um quadrado é igual à soma dos seus catetos ao quadrado. Observe que a diagonal do quadrado é a hipotenusa. Nós temos aqui a diagonal do quadrado, é a minha hipotenusa. E os lados desse triângulo, eu tenho os catetos. A diagonal representada por D, os lados a gente representa por L. Nós podemos expressar, pelo teorema de Pitágoras, essa fórmula. D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Implica que D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Considerando que se deseja saber a diagonal, extrai-se a raiz quadrada da diagonal. De mesmo modo, devemos fazer do outro lado, da igualdade, o segundo membro, para não ocorrer uma alteração na igualdade. Então, a raiz quadrada de D ao quadrado é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Eu tenho que implica-se que é D igual a L raiz de 2. Portanto, nós podemos ter, por esse exemplo, formalizar, ele quer saber no exemplo qual é a medida da diagonal do quadrado, cujo lado mede 8. Então, eu tenho o meu quadrado que ele tem lado 8. E ele quer saber o valor dessa diagonal. Nós temos desse lado direito a resolução pela fórmula, que é D igual a L, que multiplica a raiz de 2.
Então, a diagonal, meu L é 8. Então, meu L, substituindo na fórmula, vai ficar 8 vezes raiz de 2. Então, a diagonal é igual a 8 vezes 1,41, 42, 13. Então, o número 2, ele me dá uma dízima. Então, eu tenho que a diagonal é um valor aproximadamente 11,31. Certo? Então, neste caso, nós temos a aplicação não pela fórmula, né, pelo teorema de Pitágoras, sem ser a aplicação da fórmula, chegamos ao mesmo resultado. Então, a fórmula, ela nos dá um processo mais rápido e não há diferença entre seus resultados. Uma outra maneira de nós formalizarmos a geometria, exemplificando aqui, é pelo tangram. Né? É um quebra-cabeça que ele é composto de 7 peças. Essas peças são 2 triângulos grandes. Aqui nós temos 2 triângulos grandes, 2 pequenos, aqui, e um médio, um quadrado e um paralelogramo. Esse quebra-cabeça, né, que é o tangram, ele desenvolve o raciocínio, né, da criança, da pessoa que estiver utilizando o tangram, maneira de compor diversas formas pela forma geométrica. É uma atividade muito bom e é bem interessante, né? Desenvolve o raciocínio mesmo. Agradeço, aqui nós temos a nossa referência. A referência foi utilizado o e-book, né, do volume das unidades, né, unidade 1 e 2, Ferraz, Fundamentos da Matemática, também o Machado, Fundamentos da Geometria, e Silveira, Metodologia do Ensino da Matemática. Agradeço a presença de vocês e até o próximo encontro.